Programa Correspondente Médico, espaço para a gente conversar sobre saúde aqui na CNN. Se você tem alguma dúvida, quer mandar para cá, pode fazer pelo Twitter, usando a hashtag Correspondente Médico e a gente responde para você por aqui também. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo. Muito obrigado, Roberta Russo. Vamos trabalhar? Vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde, a gente tem vários assuntos. Vou te contar, o programa de hoje a gente vai falar da varíola dos macacos. Depois da confirmação dos primeiros casos da doença aqui no nosso país, a Anvisa divulgou orientações para os profissionais da saúde sobre como receber e como tratar infectados. Ainda nos assuntos de hoje, o estado de São Paulo registra uma nova onda de mortes por dengue e, claro, chama a atenção de especialistas. A gente vai relembrar a prevenção e os sintomas da doença. Vamos falar também sobre um remédio para diabetes que tem sido indicado como um poderoso aliado no tratamento da obesidade. Vai chegar aqui ao Brasil e você vai entender por que o frio aumenta o risco de infarto e AVC. Alguns cuidados são necessários nessa época do ano. A gente te mostra também o que é o Junho Vermelho. É o mês que foi estipulado para o mês mundial do doador de sangue. Vamos entender como é que as doações são importantes para salvar vidas ao longo de todo esse mês. E tem uma boa notícia da ciência. Os pesquisadores de Campinas usam leite materno para tratar a Covid-19 em pacientes com imunodeficiência grave. Tudo isso e muito mais a partir de agora com o Dr. Fernando Gomes. Doutor, vamos começar então falando sobre a varíola dos macacos, que é o nosso primeiro assunto, né? A gente vai começar falando sobre a varíola, já que estamos olhando com mais atenção para a doença depois das confirmações de casos aqui no país. Como a gente falou, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou orientações específicas para os hospitais, para as clínicas, para os serviços de saúde sobre quais são os procedimentos para atender os casos da doença. Lembrando que ela é causada por um vírus e provoca lesões na pele. Doutor, vamos explicar, pelo que a gente sabe até agora, como é que é feita a transmissão da varíola dos macacos? Ela pode ser feita através do contato direto com o produto da secreção dessas próprias lesões que venham se apresentar pela pele, como também até porque o que acaba sendo liberado pela própria respiração. Por isso que é muito importante, na verdade, essas orientações para a gente evitar que o contágio venha a acontecer. A gente tem até alguns dados para mostrar aqui da varíola dos macacos, para a gente explicar melhor, doutor, porque as pessoas querem entender se há motivo para preocupação, já que os casos vão sendo confirmados também no nosso país. A gente percebe o seguinte, Roberta, é lógico que orientações, principalmente oficiais, assim, são muito importantes para normatizar e principalmente para reduzir risco de transmissão. Então não é motivo de pânico, mas é motivo para orientação e trabalho organizado. O que na verdade está sendo orientado? Que a distância entre os leitos dos pacientes tenha pelo menos 1 metro de distância, quartos bem ventilados, de preferência privativos, e isolamento até desaparecer as crostas das lesões, que aparecem na pele dos pacientes que estão infectados pelo vírus da varíola do macaco. Médicos e profissionais de saúde têm orientação de utilizar EPI, equipamento de proteção individual, como, por exemplo, máscaras, óculos de proteção e também protetores faciais. Isso tudo para que, na verdade, não exista o contágio. Então, é uma forma inteligente, lembrando sempre que aqui a barreira física e a questão do distanciamento acaba impactando muito, Roberta, para evitar que esse vírus venha a ser transmitido. Aqui, nesse caso, esses procedimentos para pacientes que já estão internados com a varíola dos macacos. Exato, né, estão internados, tem o diagnóstico, tem toda a manifestação clínica, lembrando que existe um período de incubação, que pode ser de 1 a 2 semanas, e as lesões na pele que acabam evoluindo, né, desde primeiro o rash, aquela vermelhidão, para depois a evolução para pústulas, onde existe até, na verdade, a saída de um pouco de secreção e a formação de crostas, que pode demorar também de 1 a 2 semanas. Momento esse que, na verdade, existe um maior risco de transmissão. Por isso que a orientação é essa, isolamento até desaparecerem as crostas das lesões na pele. Essas lesões na pele são os sintomas mais marcantes da varíola, doutor? Ou algumas pessoas só têm febre, por exemplo? Via de regra, o que acaba acontecendo é que isso é a característica da doença, Roberta. Então, assim, é muito difícil a pessoa ter a doença e não ter a manifestação clínica na pele, que faz com que a gente faça, então, o diagnóstico. E a gente vem acompanhando, doutor, que os sintomas, até dos pacientes aqui do Brasil que já foram confirmados com a varíola dos macacos, têm sido sintomas mais leves. Sim, a gente precisa lembrar que a varíola, no caso a varíola humana, é uma das doenças com a taxa de mortalidade mais alta em termos de doenças infecto-contagiosas, cerca de 30%. Aqui, por sorte, a gente está falando de uma zoonose, que na verdade é bem mais baixa essa taxa de mortalidade, chegando obviamente até 2 a 10%, que também não é um número desprezível e por isso merece toda a atenção e cuidado, mas é diferente da varíola humana. E tem risco, doutor, há motivo de alarde em relação à varíola dos macacos poder se tornar uma pandemia? Olha, provavelmente isso não vai vir a acontecer.
mas acontece que, em decorrer de todo esse tempo, a gente tem percebido casos esparsos pelo mundo, uma correlação com viagens, por exemplo, inclusive de pacientes que abriram quadro e manifestaram aqui no nosso país. Então, assim, a gente está saindo de uma pandemia, muita coisa a gente já aprendeu. A taxa de transmissão desse vírus é diferente, por exemplo, do Covid e muito diferente da varíola humana. Mas, obviamente, todo cuidado é pouco e medidas de proteção que acabam sendo tomadas de uma forma protocolar são eficientes, Roberto. E aqueles pacientes de risco com doenças ou com alguma imunodeficiência também são grupo de risco para a varíola dos macacos, doutor? Se a pessoa pega a doença, obviamente, a evolução nela pode ser mais grave. Isso que a gente tem que ficar atento, porque de uma forma ou de outra é uma infecção viral que vai acometer o corpo de uma maneira sistêmica. E a gente, claro, vai seguir acompanhando todas as informações sobre a varíola dos macacos aqui na programação da CNN. Doutor, vamos para o próximo assunto então? Temos vários assuntos hoje. Mudando de assunto, mas ainda com dados preocupantes, porque o número de mortes por dengue no estado de São Paulo nos 5 primeiros meses do ano já supera o registrado no mesmo período em 2021 e 2020. Essa informação é do Ministério da Saúde e, segundo o boletim, só para a gente ter uma ideia dos números, de janeiro a maio já morreram 438 pessoas em todo o país. Desses, 156 mortes foram no estado de São Paulo. Doutor Fernando Gomes, por que a gente está vendo tantos casos de dengue de novo aí ao redor do país, mas principalmente em São Paulo? Existe uma questão da sazonalidade, então a questão climática, que a gente sabe que nesse começo do ano, onde existe uma temperatura mais alta e chuvas, o próprio mosquito ele acaba se multiplicando mais e existe uma tendência então de maior transmissão. A gente está saindo de um período muito crítico de pandemia e isso pode ter provocado um efeito de redução do diagnóstico dos casos de dengue nos anos anteriores. Mas esse momento ele acaba sendo um momento muito importante. Obviamente, as doenças continuam existindo e ao passo que você controla uma, outras podem ficar mais aparentes. Existe também uma tendência a um determinado sorotipo, são 4 que existem de dengue, sejam mais prevalentes, por exemplo, nesse ano. E isso faz com que, se as pessoas não têm uma imunidade prévia, se manifeste de uma forma muito mais exuberante. Sim, a gente vai ver alguns dados, inclusive, na tela, doutor, que nos ajudam a entender como é que está a situação da dengue aqui no país. Sim, quando a gente fala de coeficiente de letalidade, olha que curioso, 100 mil habitantes, a média nacional de 0,05, ou seja, mortes para cada 100 mil, fazendo aqui uma aproximação grosseira, então para cada 1.000 pessoas, 5 podem, com o diagnóstico de dengue, podem evoluir para o óbito, sendo que no estado de São Paulo esse número é um pouco maior, cerca de 7. Isso pode ser fruto de uma melhor coleta de dados ou então de uma manifestação clínica mais rica por questões climáticas, onde, na verdade, o próprio Aedes aegypti e a transmissão pode acontecer de uma forma mais fácil. E os sintomas da dengue podem ser confundidos com sintomas de Covid, doutor? Podem ser confundidos, inclusive, com sintomas também de uma gripe, de um resfriado comum. Isso depende muito. Se a pessoa já teve dengue uma vez, a segunda vez ela pode, inclusive, apresentar uma forma mais exuberante, né? E a gente, na verdade, é tudo que a gente não quer que a pessoa apresente, por exemplo, a dengue hemorrágica, que é uma situação não autolimitada, que existe uma complicação grave, com sangramento, tendência a choque. Quando a gente fala choque, é pressão baixa e a pessoa pode, mesmo sendo tratada em ambiente de terapia intensiva, evoluir para óbito. Por isso que é tão preocupante e esses números precisam ser controlados. E muito, Roberta, depende da gente, né? Principalmente no controle e extinção dos criadouros naturais. Onde existe poça d'água, onde existe pneu, onde existe ambientes onde o próprio mosquito ele tem a situação para depositar o ovo e principalmente para que ele venha ocludir com a presença de chuvas, isso faz com que a gente precise tirar isso para eliminar a transmissão. Lembrando que dengue você não passa de uma pessoa para outra, exceto se existir, no caso, o vetor. Por isso que acaba sendo um desafio e, ao mesmo tempo, necessário o combate do próprio mosquito. Até porque muitas vezes a pessoa tem um cuidado todo com a casa, mas se infecta fora de casa, acaba levando a picada do mosquito em outros locais. Isso pode acontecer e, obviamente, existem trabalhos que envolvem desde a colocação de inseticidas e também de larvicidas para reduzir o número de mosquitos que possam transmitir a dengue. Mas a gente vem sofrendo ao longo dos últimos anos, doutor, tanto com a dengue, a gente pode ter uma vacina contra a dengue nos próximos anos? Roberto, na verdade existe já uma vacina para dengue, mas tem uma característica muito especial. Essa vacina, se ela é aplicada numa pessoa que nunca teve dengue, pode levar até uma manifestação clínica mais severa se a pessoa adoecer. Por isso que, nesse caso, é tão importante a pessoa fazer uma sorologia antes de aplicar a vacina que existe disponível na rede privada. O que acaba tornando ela, na verdade, difícil de ser utilizada em termos de um programa de vacinação nacional. Por quê?
porque você precisaria fazer a sorologia de todo mundo. E muitas vezes a pessoa teve dengue e sequer sabe se teve ou não. E existe uma outra vacina também que está sendo testada pelo Butantan há mais de 10 anos, com resultados promissores, mas também existe essa discussão. Ela promove uma proteção, isso é um fato, mas na verdade a gente não sabe se vai ser poder utilizada no Programa Nacional de Imunização. Vamos torcer para que sim, né, doutor? Bom, vamos então para o nosso terceiro assunto de hoje. É um medicamento que foi aprovado pela Food and Drug Administration, FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, para o tratamento de diabetes tipo 2, mas pode se tornar uma importante arma contra a obesidade. Os especialistas vêm comentando bastante. A tirzepatida ainda não chegou aqui ao Brasil, mas deve chegar em breve, segundo a própria farmacêutica que está desenvolvendo esse remédio. E a droga já foi solicitada para a Anvisa. Se for aprovada, pode estar disponível por aqui já no ano que vem. Os resultados dos testes clínicos para avaliar a eficácia no emagrecimento foram publicados em uma revista científica, The New England Journal of Medicine, e comprovaram uma redução de até 21% do peso corporal dos participantes com cerca de 100 quilos. Doutor Fernando, é bom a gente explicar para quem seria direcionado esse medicamento, né? Porque a gente sabe que o tratamento para a obesidade é coisa muito séria. Roberto, olha que interessante. Existem medicamentos que foram desenvolvidos para doenças, como por exemplo o diabetes, e o efeito colateral, entre aspas, pode ser o emagrecimento. Existe uma grande associação, né, entre o surgimento do diabetes tipo 2, o sobrepeso e a obesidade. Mas nesse caso, nesse estudo, eu vou mostrar dados para vocês bastante interessantes. Esse estudo foi desenhado para pessoas sem diabetes, porém com obesidade. Então foi feito com mais de 2.500 pessoas, seguidas por 72 semanas. Trocando em miúdos aqui, mais ou menos 1 ano e meio, com redução de até 21% de peso corporal em pessoas com mais de 100 quilos. O que isso significa? A gente está falando de um medicamento que atua produzindo, na verdade, situações em que hormônios, por exemplo, produzidos pelo tubo digestivo, levam a maior liberação de insulina e também atua no cérebro, controlando um pouco a saciedade, com resultados semelhantes ao que a gente encontra na cirurgia bariátrica. Lembrando, Roberta, no caso, esse estudo, ele foi feito, aqui a gente está falando de estudo de fase 3, para pessoas com obesidade, inclusive descartada pessoas com diabetes. Então, realmente é promissor, é inovador e pode vir ajudar muitas pessoas, na verdade, a entrar no peso novamente e se libertar de um monte de problema que pode surgir lá para frente. É um mecanismo diferente, então, de outros medicamentos que vêm sendo usado pelos médicos nos últimos anos, doutor? É uma injeção subcutânea, feita uma vez por semana. Nesse estudo foram avaliados 4 grupos, placebo, 5, 10, 15 miligramas, uma vez por semana durante todo esse período, com mudança do padrão do peso corpóreo propriamente dito, por simular alguns hormônios produzidos pelo intestino que fazem justamente isso, ajudam a regular a parte metabólica e também o controle cerebral da saciedade. É bom a gente lembrar, né, doutor, quando a gente fala de remédio para emagrecimento, que nenhum remédio deve ser comprado sem receita médica, sem orientação de um médico, e também sobre os riscos de tomar remédios que não foram indicados. Sem sombra de dúvida. E principalmente, né, o mais importante de tudo é ter um estilo de vida saudável. A gente nunca pode deixar de falar da importância de se ter uma alimentação regrada, organizada, e existem nutricionistas, nutrólogos que podem ajudar a gente a compor esse cardápio, e também a prática de exercício físico regular. Ou seja, isso aqui representa uma ajuda, um instrumento que talvez pessoas que precisem desse auxílio vão ter disponível quando forem fazer um tratamento multidisciplinar, mas o mais importante é a gente pensar a longo prazo no estilo de vida e principalmente, não sendo obeso, você tem chance de viver mais e viver melhor. Sim, até quando a gente colocou essa notícia no site da CNN Brasil, alguns telespectadores comentaram perguntando do preço, perguntando se o preço deve ser muito alto aqui no país, e pelo que a gente vem acompanhando, sim, né, doutor? Sempre que começa um medicamento, e principalmente com impacto e com investimento muito grande da própria indústria, acaba acontecendo isso no decorrer do tempo, esse tamanho de custo ele pode ser diluído. Mas provavelmente não vai ser um remédio baratinho que qualquer um possa usar à torta direita. Vamos ouvir então a doutora Ana Luísa Vilela, ela é médica nutróloga e participa hoje, faz essa participação especial no programa com a gente, justamente falando sobre esse novo medicamento. Vamos ver. Muito tem se falado a respeito de um novo medicamento aprovado para o tratamento de diabetes nos Estados Unidos, chamado tirzepatida. É uma canetinha com aplicação semanal que age tanto no processo cerebral de emagrecimento como gastrointestinal. É uma nova esperança no tratamento de obesidade. Mas, como todo remédio novo, ainda tem que ser muito estudado. Ele ainda não é vendido no Brasil e as perspectivas é que ele chegue aqui e seja aprovado pela Anvisa só em 2023.
Mas fica aí a nossa esperança de uma nova droga no tratamento dessa doença que é tão importante e crônica. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação por aqui. A gente ainda tem que acompanhar também, doutor, os estudos para saber dos efeitos colaterais. Claro, e é só o longo prazo que vai trazer essas informações para a gente, Roberta. Bom, vamos então para o nosso próximo assunto, doutor. Agora a gente fala sobre as baixas temperaturas, que podem representar um risco maior para doenças cardiovasculares. Estudos apontam que o frio pode aumentar em até 30% o risco de infarto e de acidente vascular cerebral, o AVC. Mas é importante destacar que esse alerta é voltado principalmente para quem tem doenças prévias, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Doutor Fernando Gomes, vamos explicar então, por que isso acontece nessa época do ano, o risco é maior para esses grupos? Bom, Roberta, nós somos animais homeotérmicos. O que isso significa? O nosso corpo constantemente, junto com todo o auxílio que o cérebro faz de controle, ele luta para manter uma temperatura normal interna de 36, 37 graus Celsius. Quando vem o frio, uma das estratégias mais corriqueiras é existir uma vasoconstrição na periferia dos pequenos vasos que levam sangue, tanto para as mãos, como para as pernas, para o tronco e para a própria cabeça, por fora. Porque quando isso acontece, menos sangue passa na periferia, você tem menos perda de calor e você acaba guardando tudo dentro do seu próprio corpo físico. Em consequência, a pressão arterial tende a aumentar e o fluxo sanguíneo em algumas regiões muito importantes, como o próprio coração e o cérebro, podem ficar comprometidos. Então, em especial, quem já tem uma doença de base, então você falou muito bem, a pessoa já tem colesterol alto, tem diabetes, tem pressão alta, já tem uma história de antecedente de AVC ou até mesmo de infarto agudo do miocárdio, acaba entrando no momento do ano de maior risco. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e da importância, na verdade, de se evitar ter aquele choque térmico, a importância da pessoa se agasalhar direito e, principalmente, também tomar cuidado com a própria hidratação. A prática de exercício físico no frio para esses grupos é mais perigosa, doutor? Principalmente no período da manhã, a gente sabe que existe uma liberação maior de um hormônio chamado cortisol. Então, existe naturalmente uma tendência da pressão ficar mais alta, apesar de a gente ficar um pouco mais alerta, mas se a pessoa já tem essa fragilidade no aparelho cardiovascular, acaba representando um ponto de maior risco. Então, é lógico que fazer atividade física faz bem sempre, mas em extremos do dia, tanto no início do dia, bem cedinho, onde o frio é mais exuberante, como também no período da noite, quando a temperatura acaba ficando mais baixa, é importante tomar cuidado. A gente sabe que esse aumento chega a ser de 30%, não é uma taxa baixa, né? Principalmente se a pessoa já tem essas doenças preexistentes, principalmente de faltar sangue adequado para o coração e provocar um infarto agudo, como também do acidente vascular cerebral. O frio, como eu falei, contrai os vasos da periferia, isso é normal, é uma estratégia do corpo para manter o sangue dentro da cavidade tóraco-abdominal e com isso que a gente não venha a perder calor, mas isso pode provocar, numa situação de risco, aumento da pressão arterial e diminuição do fluxo sanguíneo, tanto no coração como no cérebro. Por isso, todo cuidado é pouco. Então, além de evitar o exercício físico no comecinho da manhã, no fim da noite, horários muito gelados, tem outros cuidados também, doutor? Principalmente tomar cuidado com se agasalhar de forma adequada. Então, não é só a sensação de desconforto térmico, mas existe uma questão de saúde do aparelho cardiovascular e também cuidado com a própria hidratação. Existe um truque que o cérebro às vezes acaba enganando a gente, né? Você está numa situação de mais frio, você transpira menos, muitas vezes você não sente tanta sede. Mas é importante você manter a hidratação para que a sua corrente sanguínea funcione de forma satisfatória e normal. Muito cuidado, então. Esses grupos também, com esses dias frios que a gente tem tido no sul, no sudeste, em boa parte aqui do nosso país. Agora a gente fala sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi comemorado nessa semana que passou, 14 de junho, mas infelizmente os bancos de sangue de todo o país estão com os estoques baixos, recebendo menos doações desde que começou a pandemia da Covid-19. Então, por isso, sempre é bom a gente lembrar de conscientizar as pessoas da importância de doar sangue. A Secretaria de Saúde, o SUS, os hemocentros estão com a campanha Junho Vermelho justamente para tentar incentivar o aumento das doações de sangue. Doutor, como a gente estava falando, desde o início da pandemia as pessoas têm deixado de doar sangue por medo naqueles momentos de maior fechamento, de casos em alta, e no frio a situação acaba piorando ainda mais. As pessoas deixam de ir até os hemocentros para fazer doação. Essas duas situações ou épocas fazem com que naturalmente as pessoas tendam a ficar mais recolhidas, né? Mas está aqui a gente para falar justamente o contrário. Pessoal, é super importante na verdade. Doar sangue é doar amor, você com uma doação consegue ajudar mais de 4 pessoas. Lógico que existem critérios específicos para isso, Roberta, mas a todo momento tem uma pessoa no hospital que precisa de uma transfusão.
ou porque vai fazer uma cirurgia, ou porque teve um acidente, ou porque realmente está doente, está com anemia, enfim, é extremamente importante. A medicina depende disso e a saúde de muitas pessoas precisa muitas vezes desse empurrãozinho fundamental para continuar mantendo a vida. É importante isso que você está falando, doutor, porque muita gente nem imagina como a doação de sangue acaba ajudando os bancos dos hospitais e as pessoas que naquele momento estão realmente precisando dessa ajuda. Vamos falar um pouquinho também sobre as restrições para doar? Vamos falar porque assim é bem interessante, né? Pessoas instruídas acabam muitas vezes ficando motivadas a dar aquele passo adiante. Pessoas que nunca doaram, talvez estejam escutando a gente aqui pela primeira vez e façam então esse gesto de amor. Eu mesmo já doei esse ano, mas pretendo doar mais uma vez e eu vou falar para vocês quais são os critérios. Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar. É lógico que menor de idade precisam estar acompanhados e pessoas com mais de 60 anos, até 69, têm que ter um histórico prévio de já ter doado pelo menos uma vez. Precisam ter mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Agora aqui vem um doce, né? Vem uma parte interessante, né? Quais são os tipos sanguíneos tradicionais que a gente conhece? O A, o B, o AB e o O. Lembrando que os mais prevalentes na população é o tipo A e o tipo O. Eu tenho o tipo O, você tem qual tipo? Eu esqueci. Eu preciso ver qual que é meu tipo sanguíneo. Eu acho que é O. Quando você for doar, você vai ter a chance também de saber isso, Roberta. O curioso, o O é considerado o doador universal. Então pode doar para pessoas com tipo A, B, AB e o O. O A doa só para A e para B, o B para B e AB, e o AB doa só para B. Mas o AB ele é o receptor universal. Só que tanto o B como o AB são tipos raros de sangue. Isso aqui é uma curiosidade, né? Independente de qualquer coisa, os bancos de sangue constantemente estão trabalhando para conseguir ter sempre os seus estoques repletos para poder tratar as pessoas que precisam e que estão em ambiente de hospital. Doutor, mas tem mais algumas restrições que a gente pode falar? Por exemplo, quem fez tatuagem não pode doar e tem um limite também de doações. Roberto, até pode doar quem fez tatuagem, tem piercing, mas é esperado pelo menos um período de 12 meses até que a doação possa ser feita. Por isso que, assim, se a gente tem dúvida, é só procurar um banco de sangue, você tem acesso à informação rapidinho. E assim, muitas pessoas falam, eu quero ser doador de órgãos se um dia eu vier morrer de morte cerebral. Veja, você não precisa esperar isso acontecer. Se você, de fato, já tem essa predisposição empática e de caridade, você pode colocar no seu calendário e doar sangue. Isso faz bem para muitas pessoas. E olha que interessante, homens podem doar até 4 vezes no ano, no intervalo de mais ou menos 2 meses, e mulheres 3 doações ao ano. A gente precisa lembrar que mulheres, na verdade, têm a questão do tamanho do corpo físico e a questão da menstruação. Sim. Por isso que muitas vezes o homem pode doar mais do que as mulheres. E qual que é a quantidade de sangue doado, geralmente, em média? 450 ml. Mais uma curiosidade, no corpo físico da gente, a gente tem cerca de 5 litros. Então é quase 10% da quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Isso aqui ajuda muitas pessoas. Isso aqui seu corpo vai repor, as hemácias vão ser produzidas novamente, os outros elementos figurados do sangue também. Então, assim, é uma forma de você ajudar muitas pessoas e é uma forma de você, na verdade, doar amor. É isso aí, doutor. Bom, agora vamos falar sobre uma pesquisa, um estudo, porque pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, recorreram a um método nada convencional para tratar a Covid-19 em um paciente que tinha uma doença genética rara que estava impedindo o combate ao vírus e outros patógenos. Olha só, durante uma semana, ela foi orientada a ingerir 30 mililitros de leite materno de uma doadora vacinada contra a Covid-19. Depois do procedimento, ela conseguiu testar negativo para o coronavírus. Esse caso foi relatado em um artigo publicado em uma revista científica. Doutor, explica pra gente como isso é possível. Quer dizer, essa paciente, ela não conseguiu responder à vacina, mas sim ao uso do leite materno de uma mulher que tinha sido vacinada e tinha os anticorpos para a Covid-19. Exato. A orientação que existe, isso é mundial. Todo bebê que nasce deve ter o seu aleitamento materno garantido, principalmente até o 6º mês. Por quê? Diversos nutrientes passam através do leite materno, mas também anticorpos. E a própria imunidade acaba sendo, na verdade, privilegiada em relação a isso. Agora aqui, essa pesquisa, essa sacada foi um pensamento fora da caixa, né? Então você imagina, um indivíduo que tem uma doença genética, que tem uma dificuldade de produzir anticorpos e criar sua própria imunidade, recebendo leite materno de uma mulher, que no caso já estava imunizada, que já produzia anticorpos, conseguiu, depois de 120 dias, sempre testando positivo com PCR positivo, depois de uma semana, tomando 30 ml de leite a cada 3 horas, negativar esse PCR, mostrando então a eficiência, na verdade, dessa forma de transmissão de imunidade através do próprio aparelho gastrointestinal. A gente tem até uma tela aqui que a gente preparou para mostrar um pouquinho e explicar melhor essa pesquisa, Isso doutor. Mesmo. Por uma semana,
essa paciente que não tinha habilidade de construir naturalmente a sua imunidade, consumiu 30 ml de leite materno de uma mulher que tinha, na verdade, imunidade contra o coronavírus a cada 3 horas. Essa pessoa, que na verdade recebeu esse tratamento diferente, inovador e ao mesmo tempo extremamente natural, conseguiu negativar o PCR que estava presente na sua cavidade oronasal há mais de 120 dias, Roberta. Ela respondeu melhor ao leite materno do que à vacina. Exato, porque o leite materno nada mais fez do que oferecer imunidade produzida já pela mãe, que já tinha essa imunidade contra o coronavírus, de uma maneira natural. Sim, e com certeza esse estudo pode ser usado para encontrar outras respostas também, até de outras doenças, doutor? Talvez sim, Roberto. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente pensa em veículos, em formas, na verdade, de você oferecer uma proteção adicional e, de repente, a gente tem um caminho natural a ser investigado. É lógico que isso aqui é um resultado preliminar, mas isso aqui merece um olhar diferenciado, porque muitas vezes as soluções para problemas na área da saúde estão próximas da gente, né? Então, fica aqui um parabéns aí para Campinas por essa descoberta e também por esse relato. Muito legal também a gente falar dessa pesquisa. E olha, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo até o dia 24 de junho em todo o país, para tentar aumentar as coberturas vacinais para as doenças. A partir do dia 25, estados e municípios poderão ampliar a vacina contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses, enquanto durarem os estoques da vacina de influenza. E a imunização contra o sarampo, importante também, já faz parte do calendário nacional de vacinação, com imunizantes disponíveis no SUS durante o ano todo. Até agora, a cobertura vacinal chegou a 44%. Doutor, cobertura vacinal está baixa. Importante a gente chamar atenção para as pessoas de doenças aí que já tinham sido erradicadas e que agora voltam a ser arriscadas porque as pessoas não estão levando as crianças para vacinar e atualizando o calendário. Sim, a gente precisa prestar atenção porque assim, o sarampo, a taxa de transmissão é bastante alta e as complicações podem ser gravíssimas, Roberto. Então a gente até tem uma arte aqui mostrando mais ou menos o que é importante para todo mundo, mas lembrando que gripe, apesar de muitas vezes a gente achar que resolve naturalmente, pode ter um desfecho bastante complicado, inclusive pode levar à hospitalização e morte. Lembrando que crianças, elas são vacinadas naturalmente contra o sarampo, mas o público prioritário são trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses até 5 anos. Eu mesmo essa semana aqui passou, fui ao posto de saúde, recebi a vacina da gripe, chequei, sou trabalhador da área da saúde, né, gente? Chequei. Eu estava ok em relação à vacina para sarampo, não precisei receber nenhuma dose a mais. Foi prorrogado até dia 24 de junho em todo o Brasil. Após essa data, vai ficar disponível para toda a população. E a partir de 25/6, ampliação, a campanha contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade. Mais uma vez lembrando que assim, a gripe ela pode matar. Muitas vezes o desfecho é favorável, é alguma coisa autolimitada que o nosso próprio corpo acaba dando jeito, mas existe imunização e a gente precisa tomar atenção em relação a isso. Pois é, queria chamar atenção para a vacina contra a gripe, que agora vai ser ampliada para a população a partir de 6 meses de idade, enquanto durarem os estoques. Muitas pessoas deixam de tomar por causa das reações, que são limitadas, né, doutora? Ali, 1 dia, 2 dias, com sintomas leves. E a vacinação da gripe é, sim, muito importante. A gente falou tanto da vacinação contra a Covid, que é importante a gente ressaltar também a vacinação de outras doenças. Sim, o mais importante é isso, Roberta. A gente precisa ficar atento, porque muitas vezes você vai resolver um quadro de gripe sozinho, ou seja, mesmo não tendo tomado vacina. Mas quando você tem uma evolução insatisfatória, isso pode ser muito grave e levar a óbito. Tem forma de prevenir, né? A vacinação, ela já faz parte do calendário, já faz parte do nosso hábito, então não tem porquê, na verdade, não correr lá para o posto de saúde, ver como é que está a sua carteira de vacinação e, principalmente, se proteger. Última orientação, doutor, quem tiver com sintomas de gripe precisa esperar para tomar vacina? Você espera um tempo para, na verdade, resolver o quadro. É lógico que você não vai vacinar uma pessoa que já está, na verdade, combatendo através do seu próprio sistema imunológico, mas assim que tiver resolvido, 1, 2 semanas, procurar o posto de saúde, ver a sua situação e se vacinar. Muito bom, gente. Vamos atualizar aí o calendário vacinal das crianças, mas de todo mundo também, e quem puder tomar a vacina contra a gripe. Por hoje é só. Esse foi mais um programa Correspondente Médico, nosso espaço aqui para falar sobre saúde com o doutor Fernando Gomes. Doutor, obrigada. Até a próxima. Obrigado a você, Roberta. Pessoal, se cuidem e até a próxima. Tchau.